Ao vivo. Boa noite. Em nome da SBMF, Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica, agradecemos a presença de todos vocês para esse nosso novo encontro, que hoje vai abordar inovação em saúde. A SBMF, ela esse ano completa 50 anos de existência. Ela é composta por profissionais da área da saúde que trabalham na indústria farmacêutica e que ela vem desde o início sempre trabalhando em pesquisa clínica, inovação e juntamente com a indústria farmacêutica de uma maneira geral, acredita e tem certeza de que a inovação é um dos principais pilares de sustentabilidade da indústria farmacêutica e é uma maneira de oferecer soluções para necessidades médicas não atendidas e acompanhando sempre a evolução da medicina, a evolução da tecnologia. Então, esse é um tema bastante relevante e sempre na pauta do dia. Então, nesse momento, gostaria de passar para a doutora Sônia, que é diretora da SBMF, doutora Sônia Dainese, e ela vai conduzir o evento. Agradeço também a presença dos ilustres palestrantes. Boa noite a todos, tenham um excelente evento. Bom, vamos lá, né? Obrigada, Hélio, pela introdução. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui conectado com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Hélio disse, eu sou membro da diretoria da sociedade, da SBMF, que é uma sociedade que completa 50 anos esse ano, né? Então, é muito tempo, né, nesse caminho. O nosso tema de hoje é inovação em saúde. A princípio, nós teremos, então, 3 apresentações, e depois a gente vai fazer abrir para perguntas e respostas, que vocês podem ir mandando no chat, se quiserem, né? A gente vai... essa atividade faz parte, né, de uma sequência de atividades da SBMF, sempre visando a capacitação e abertura de espaços para discussão de temas que são importantes. E é nesse tema que hoje a gente encaixa a inovação. E vocês devem imaginar que não é fácil inovar falando de inovação, né? A gente tem ouvido muita coisa de inovação e a gente tentou trazer aqui 3 aspectos relacionados à inovação e que se completam, e a ideia é fazer com que eles, de fato, obtenham uma sinergia, né, nesse tema. Então, a gente optou por trazer uma pessoa da área de farmacotécnica, obviamente com uma vivência também na área estratégica, para poder falar um pouco da inovação radical, da inovação incremental, e como elas interagem, como elas podem ser introduzidas e realizadas. Depois a gente vai ter uma fala sobre uma área um pouco mais de gestão, com o Dr. Denizar, e depois uma área um pouco mais ligada ao regulatório, né? Dado a importância que essa ciência regulatória acabou tendo nesses últimos décadas e tempos que a gente vem vivendo, ela tem uma relação muito grande com essa questão da inovação. Então, a ideia foi tentar trazer 3 aspectos diferentes que se completem para a gente poder abordar o tema de uma maneira bem boa, bem gostosa. A primeira pessoa que vai falar para a gente é o Edson Bernes. O Edson é diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação no Axê. E ele que vai começar, então, falando um pouco nessa nossa live de hoje. Edson, com você. Bom, primeiramente, aí, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Queria agradecer aí imensamente a SBMF, né, pelo convite, a doutora Sônia, o doutor Hélio e o doutor Esteve, né, um grande amigo ali, trabalhando juntos lá no Axê,
né? Fazemos parte aí do conjunto da área de inovação da companhia. Bom, eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento lá do Axê. As minhas áreas são as áreas de desenvolvimento, com desenvolvimento analítico e galênico, né, e farmacotécnico, e também com área de pesquisa, com desenvolvimento de inovação radical, né. Eu preparei um material aqui, deixa eu projetar, um material que traz aí alguns pontos importantes aí, até do nosso dia a dia, né? E de novo, agradeço a oportunidade aí de falar um pouco até do nosso dia a dia, né? De desenvolvimento de produtos e de novos produtos, e trazer aqui a visão do desenvolvedor para vocês, né? Aqui eu montei, né, uma agenda aqui desse material, falando um pouco de conceito das duas inovações, né, tanto inovação radical quanto inovação incremental, trazer aqui uma ideia, né, de investimentos e quais são os prazos de desenvolvimento, quais são as macroetapas desse processo de desenvolvimento, né, e algumas reflexões aqui do nosso dia a dia, talvez um pouco polêmicas de um lado, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para fazer um pouco de provocação até para esse fórum, né? E espero aqui, humildemente, contribuir para esse importante fórum e agradecer novamente à sociedade pelo convite. Bom, entrando aí na parte, né, de toda a conceituação da inovação, a gente montou aqui um mapa, né, da inovação, aqui representando basicamente dois eixos, né, um eixo de complexidade. Deixa eu ver se eu consigo pegar um eixo de complexidade, um eixo de esforço tecnológico, né? Começando primeiramente pelo desenvolvimento de produtos genéricos, né? Eu acho que desde 1999, quando a Lei de Genéricos foi criada no Brasil, e principalmente dentro das empresas nacionais, né, é que se entende aqui o nascimento da área de desenvolvimento dentro do Brasil, né? Critérios de escalabilidade de fábrica, critérios de produtos estáveis, critérios de bioequivalência e farmacocinética foram inseridos dentro do contexto do desenvolvimento de produtos nas indústrias nacionais, né? E todo mundo aprendeu bastante com isso. Eu mesmo nasci fazendo produtos genéricos, né? Depois disso veio uma segunda onda, né, de desenvolvimento de produtos aqui no Brasil, principalmente dentro das empresas nacionais, e é uma onda que estamos agora em franca ascensão, que é a da inovação incremental, né? Então, inovação incremental, nós vamos falar um pouquinho do conceito na frente, mas já adiantando aqui, trata de aplicação de tecnologia farmacêutica a moléculas existentes na intenção de criar um novo produto, né? E a gente inclui aqui novas formulações, né? Ou seja, novas maneiras do paciente, né? Interface paciente-medicamento, de se utilizá-lo, né, ali, novas vias de administração, né? Associações de doses fixas, né, para aqueles pacientes que já são polimedicados, né, principalmente idosos, ali que já usam uma série de medicamentos, e por que não fazer associação daqueles medicamentos mais prescritos dentro daquelas classes terapêuticas, fazendo com que haja aí uma aderência maior à posologia. Toda essa brincadeira, né, traz aqui o incremento da tecnologia farmacêutica para a criação de novos produtos. Depois a gente passa para a parte de inovação radical, e aí aqui as indústrias nacionais, principalmente, entrando nesse processo, né, ainda com muito caminho ainda a se percorrer, mas já ensaiando bons aqui, candidatos para design e síntese de novas moléculas, até a criação aqui de um first class ou uma terapia breakthrough, né, aqui dentro. Então, tudo isso passa por um aumento de complexidade, um aumento de esforço tecnológico, obviamente, das empresas, né, e dos seus profissionais, né? Trazendo aqui uma série de conceitos, né, da literatura. A ideia aqui não é ler isso, não, mas só alguns pontos relevantes, né? Então, dentro da inovação incremental, como eu estava falando,
a ideia é de uma série de pequenas melhorias em produtos existentes, né, ou produtos de linha. Um segundo conceito implica em pequenas adaptações do status quo, né? Então, isso aqui é bastante importante para a gente, até no sentido da criação do produto, né, do nascedouro do produto, para atendimento das necessidades não atendidas, né, da população e dos pacientes, até de como é que a área comercial, a área de marketing faz para poder fazer a propagação desses produtos, explorar os seus atributos. Né? Capitalizam conhecimento, recursos e processos existentes, né? E reconfiguram os recursos atuais para atender um novo uso ou necessidade. Isso aqui é uma questão bastante importante também que a gente prega no nosso dia a dia, né? Emprega no nosso dia a dia para a criação e desenvolvimento de produtos de inovação incremental. Essa outra instituição traz aqui, né, uma definição que, ou seja, a melhoria, né, de propriedades de medicamentos existentes, que pode incluir a reformulação de um medicamento. Né? Quando a gente migra aí para FDA, por exemplo, dentro de 505(b)(2), que é a classe, né, regulatória, depois acho que a Bia pode até complementar um pouco mais na fala dela, traz aqui um ponto bastante importante de reformulação de medicamentos. Eles até chamam de reformulation por lá. Né? Desta forma, a inovação incremental só afeta medicamentos já aprovados pelos órgãos reguladores. Né? Como eu disse lá atrás, a ideia é de trabalhar com moléculas existentes. Então, tópicos em comum aqui, ou seja, melhorias em produtos existentes, implica adaptações do status quo, né? Isso é bastante importante, e reconfigura os recursos atuais para atender a um novo uso ou necessidade. Tá? É um pouquinho do timeline, né? e uma média de investimento para esse tipo de inovação, né? Traz aqui pelo menos do que a gente chama de CMC, né? Que é a parte de química e de fabricação, né? A construção desse tipo de produto e, obviamente, as partes clínicas, né? Passando necessariamente por um fase 1, aí uma questão de farmacocinética, né? Endereçando a farmacocinética. Pode ser que se exija aqui um estudo clínico fase 3 para comprovação de eficácia e segue aqui para um caminho regulatório. Tá? Eu trouxe aqui uma outra mensagem, né, da questão das plataformas tecnológicas. Né? Então, a inovação incremental, ela veio também, né, como eu disse, nós empregamos a tecnologia farmacêutica e moléculas existentes na intenção de criar um novo produto. Então, as plataformas tecnológicas, né, o desenvolvimento destas plataformas traz aqui um certo conforto depois para empregar e embarcar os produtos existentes. Então, precisamos entender o que essas plataformas tecnológicas entregam do ponto de vista de eficácia e segurança dos produtos. Precisamos entender quais são as moléculas que eventualmente serão utilizadas dentro dessas plataformas e a questão de estruturar o desenvolvimento de inovação incremental em plataformas tecnológicas nos traz aqui as respostas bastante importantes, principalmente no nível de tecnologia, de que se essas plataformas realmente terão sucesso na criação de produtos existentes. Né? Então, vale muito a pena o investimento das empresas na criação de plataformas antes, necessariamente, de fazer a utilização dessas plataformas em em princípios ativos, né? Embarcar os princípios ativos das plataformas. Aqui, como exemplo, né, um produto transdérmico, por exemplo, tem uma plataforma de PET. Né? Então, tá bom, quais são as moléculas que a plataforma de PET aceita? Quais são as necessidades não atendidas que a plataforma de transdérmicos, né, de PETs transdérmicos, elas endereçam, elas resolvem? Né? Então, tudo isso está descrito ali no manifesto da plataforma e nos testes que eventualmente a gente faz, e depois é só empregando moléculas de características semelhantes dentro dessa plataforma. Né? Quando a gente vai para a inovação radical, é algo bastante diferente daquilo da inovação incremental, pois trata do desenvolvimento de uma nova molécula. Né? Lá nos Estados Unidos, né, a gente o FDA acaba trazendo um conceito de New Chemical Entity, ou seja, uma nova entidade química, tá certo?
E eles trazem uma coisa muito interessante, né? Que essa entidade química ela tem que ter uma diferença um pouquinho maior de 50% daquilo que já foi aprovado pelo FDA para ser dita aqui de uma inovação radical. Então, geralmente, essas novas entidades químicas, né, são desenvolvidas pela companhia dona do medicamento inovador e passam necessariamente por extensivos estudos clínicos, né, desde pré-clínicos e estudos clínicos fase 1, 2, 3, né, o pacote completo aí de estudos. Obviamente, né, que esse tempo e esse custo de investimento são muito maiores, né, do que na inovação incremental. Aqui a gente traz uma média de 13 anos, né, entre desenvolvimento, só da parte de desenvolvimento, fora a avaliação regulatória, para que esse produto chegue ao mercado, quando isso dá certo, né? Então, olhando para trás também no funil da inovação, cerca de 90% das tentativas, né, elas acabam não sendo bem-sucedidas, né, ali, e apenas 10% acabam passando para essa etapa de desenvolvimento, e muitas delas vão caindo durante esse processo, né? Traz um investimento de muito mais de 100 milhões de dólares para desenvolvimento desse tipo de produto, né? E obviamente, numa cadeia muito longa aqui de atividades. Bom, tudo isso colocado, né? A ideia aqui não era obviamente, trazer um pouco de conceito, trazer um pouco de investimento e quais são as etapas, mas era chamar a atenção aí de todos para algumas reflexões, né? Muito no sentido de redução de risco, né? Os investimentos são muito altos, os prazos são muito longos, né? E como é que no dia a dia a gente vai empregando algumas coisas aqui para que a gente garanta um pouco mais de sucesso dentro desses desenvolvimentos que são muito longos e muito custosos, né? Aqui eu trago uma questão de prototipagem, né? Eu acho que a prototipagem é bastante importante para a gente da área do desenvolvimento, porque você, primeiro, né, aumenta suas possibilidades de prova de conceito, né? Então, vários conceitos podem ser testados durante a prototipagem em fases muito iniciais do desenvolvimento, no intuito de redução de risco, né, do seu desenvolvimento. Pode trazer uma questão aqui de mais confiabilidade no seu desenvolvimento. Cada vez que você vai mostrando os avanços, né, da sua prototipagem, aumenta a confiabilidade de quem está investindo efetivamente nesse produto, né? Traz um custo-benefício favorável, porque você acaba trabalhando em escalas muito baixas, né, e reduzindo riscos muito altos lá na frente, né? Traz uma satisfação para o cliente, porque você acaba mostrando o seu protótipo para ele, e muitas vezes fazendo a experimentação, né? E, obviamente, reduz o time to market, né? Trazer uma etapa de prototipagem para o processo de desenvolvimento. Isso tudo reduz o risco da inovação comum, né? Um segundo ponto que eu gostaria de explorar aqui, e talvez aqui o mais polêmico de todos, é a criação de uma cultura de boas falhas, né? Então, falhas, né, no desenvolvimento, isso está no nosso dia a dia, mas como é que a gente maneja as falhas, né? Como é que a gente trata isso? Então, algumas coisas aqui que a gente emprega no nosso dia a dia, né? Testes extremos, né, dentro da sua hipótese. O sucesso pode estar no meio, no meio das duas, pode estar entre elas, né? Divida os experimentos em pequenos avanços, né? Então, a inovação requer muito trabalho, né? Muita inspiração, mas também muita transpiração, né? Então, divida os seus experimentos em pequenos avanços. Resultados negativos são preciosos, né? Às vezes a gente seta ali um target para o seu experimento, mas a gente, na maioria das vezes, nós não obtemos o resultado que nós esperamos. Mas esses resultados negativos são bastante preciosos para o aprendizado, né? E aprenda rápido com isso, né? Utilize-se de ferramentas para um rápido aprendizado, né, dos resultados negativos que, eventualmente, vocês aí encontrem durante os seus experimentos, né? Tudo isso linkado, né, análise de dados. Então, gente, inteligência artificial veio para ficar, né? Isso é uma realidade já dentro das empresas, é uma realidade aí nossa, né, e cada vez mais crescente, né, nesse sentido, e está tudo interligado com aquela questão da falha, né? Ou seja,
Os resultados obtidos nos seus experimentos alimentam a questão da inteligência artificial, né? E isso faz com que a inteligência artificial nos ajude como ferramenta para a tomada de decisão para o próximo passo, né? Isso tudo vem num aprimoramento dos modelos de predição, né? Cada vez mais a inteligência artificial, cada vez mais o analytics, cada vez mais ferramentas como essa trazem modelos de predição cada vez mais robustos para a gente e retroalimente tudo isso, né? Rastreabilidade é bastante importante na indústria farmacêutica, ter rastreabilidade de dados, né? Tudo aquilo que nós obtivemos durante o nosso desenvolvimento deve ser devidamente registrado, inclusive com os seus dados brutos, né? Porque tudo que você faz precisa ser provado, tudo que você faz precisa ser validado, né? Tudo isso para endereçar a eficácia e segurança do seu produto. Sem rastreabilidade de dados, a gente não consegue absolutamente nada depois na fase de registro e a prova de eficácia e segurança do seu produto. Trabalho em rede de colaboração, universidades, né? Centros de pesquisa. Os ciclos são muito longos, os ciclos de desenvolvimento eles são muito longos e custosos, né? Não tente verticalizar todo o conhecimento dentro da sua própria empresa. Trabalhar em rede de colaboração faz com que a gente expanda o nosso ambiente de inovação, expanda a questão de todo o universo, né, das universidades, desenvolve a cultura de inovação dentro do país, dentro de uma nação, né, traz conhecimento e realmente aprimora todo esse ecossistema. Né? Comemore as vitórias intermediárias, né? De novo, os ciclos são muito longos, né? Todo marco que nós obtivemos ali, resultados positivos, eles devem ser comemorados. Mas cuidado para não beber muito na comemoração e não esquecer de planejar o futuro, né? Então, muitas vezes a gente tem ali as vitórias intermediárias, mas tá bom, qual é o próximo passo, né? Isso deve ser uma gasolina para a motivação da equipe em continuar inovando, né, e planejar o próximo passo. Tá? E uma última consideração que eu gostaria de trazer, por fim, aqui a palavra inovação, né? Inovar não é nada sem ação. Tá? Aqui precisamos, né, ter efetivamente entre nós e entre os nossos times, né, toda a parte de governança, toda a parte de projetização das coisas, toda a parte de toda a etapa de avaliação de indicadores muito claros do target que nós devemos alcançar. Isso tudo é fruto de muito trabalho, né? Eu já vi muitas iniciativas de inovação falharem, né, aqui por falta de cobrança, né? Então, a cobrança que a empresa nos faz, a cobrança que o patrocinador nos faz, né, e toda a sociedade para a resolução das necessidades não atendidas, é muito bem-vinda, porque isso demonstra a importância. Mas a inovação não é nada sem ação, e a ação não é nada sem o inovar, né, e não é nada sem governança. Tá? Então, gente, era basicamente isso que eu gostaria de fazer para vocês, e espero ter aqui contribuído com a discussão posterior que teremos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Edson, por esse início bem inspirador, né? E vamos colocar ação nessa inovação, né? Porque sem ela, de fato, a gente não caminha, né? Super obrigada pela primeira apresentação. Agora, como a gente comentou no começo, a gente vai deixar as perguntas para o final, para poder acoplá-las de uma forma melhor. Então, quem tiver perguntas pode ir fazendo no chat, a gente vai anotando e no final a gente vai tentar respondê-las. Tá? O segundo palestrante do dia é o Dr. Denizar Viana Araújo. Dr. Denizar é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas e pró-reitor de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele não colocou no currículo, mas ele foi também secretário da Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, né, do Ministério da Saúde, onde ele sempre deixa saudades. É um prazer ser aqui, Denizar. E
está com você a palavra. Bom, boa noite a todos. Sônia, obrigado pelas suas palavras. É um prazer estar aqui com vocês, um grupo tão qualificado como esse. A SBMF, o meu agradecimento por essa oportunidade. O tema é extremamente relevante, principalmente em tempos de pandemia. Um dos legados dessa pandemia, sem dúvida nenhuma, é a inovação farmacêutica. Em um momento da história, a resposta da inovação farmacêutica foi tão rápida e tão consistente como essa para enfrentar a pandemia. Sem precedentes, foram pesquisadas e desenvolvidas vacinas, inclusive com plataformas inovadoras como o RNA mensageiro, para fazer frente a essa pandemia. Então, eu acho que esse é um ponto de partida importante, mostrando o quanto políticas públicas voltadas para fomento da inovação são fundamentais. E esse é o gancho que eu queria explorar aqui, fazendo um recorte para a realidade brasileira, porque isso é uma política pública, é uma política de Estado, não é de governo. E talvez seja o ponto de partida, porque não adianta, toda essa discussão que nós acompanhamos de quebra de patente das vacinas, não adianta quebrar patente se o país não tem a mínima condição de desenvolver. A gente está falando de inovação radical, de capacidade produtiva, que requer muito investimento, que requer uma política de longo prazo. Alguns países fizeram esse caminho, acho que a Coreia do Sul talvez seja um grande exemplo. Há 30, 40 anos, o PIB per capita da Coreia do Sul era muito menor que o Brasil, mas investimentos de vulto na educação, na política de tecnologia, de ciência e tecnologia, transformaram aquele país. Então, o que faz a diferença? E o Brasil é interessante porque, em outras áreas, nós temos exemplos exitosos. E eu gosto sempre de citar o exemplo na área da aviação. A Embraer é um case de sucesso no mundo. O Brasil ele é ponta na pesquisa, desenvolvimento e produção de aeronaves de médio porte, fornecendo para os países centrais, inclusive. Na área do agronegócio, nós somos também ponta em pesquisa, desenvolvimento. A nossa produtividade por hectare nos coloca como um dos principais países em termos de agronegócio. Mas o que falta na área farmacêutica? E nesse ponto, eu queria destacar que, se o Estado não estiver presente como indutor, como fomentador, isso vai fazer muita falta. A gente não pode deixar simplesmente que o mercado tente encontrar as soluções nisso. Ele é parte desse processo. E eu acho que um triunvirato fundamental nisso é unir o Estado como regulador, fomentador, financiador, e eu vou entrar nesse detalhe especificamente em relação ao Ministério da Saúde, a empresa, o setor privado e a academia. Esse triunvirato, essa articulação é fundamental para que a gente possa realmente avançar. E nós temos todas essas três pontas disponíveis no Brasil com muita pujança. Falta essa articulação. Esse é um ponto de partida que eu queria trazer na minha reflexão com essa audiência tão qualificada. O Estado brasileiro tem esse poder de avançar na área da inovação, não só incremental, e a gente já avançou bastante, mas principalmente na inovação radical. E isso é um ponto, no momento que eu passei pelo Ministério da Saúde, eu fazia uma crítica até ao nosso modelo de PDP, as parcerias para o desenvolvimento produtivos, que acabavam induzindo, e é claro que num primeiro momento ela cria uma massa crítica de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente está falando de inovação incremental, que é uma etapa fundamental no processo. Mas a gente tem que olhar lá na frente. Como é que o país se prepara para fazer parte da inovação radical? A gente não tem que ter um olhar só que o Brasil está preparado para produzir. O Brasil tem que estar preparado para pesquisa e desenvolvimento. É P&D, é inovação, para poder chegar e ter a capacidade que tem hoje nossos institutos públicos, como o Butantan, Fiocruz, de um parque tecnológico de avançar na produção, mas também numa etapa anterior. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente use as ferramentas que estão disponíveis. O primeiro ponto que eu queria destacar é que o Estado, e talvez aqui nesse recorte da saúde, o Ministério da Saúde ele tem um poder indutor enorme, um poder de compra. Se a gente juntar a compra anual de medicamentos do DAF, né, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica, com a SVS, que é a nossa Secretaria de Vigilância em Saúde, com o PNI, onde está o PNI,
Nós temos mais de 20 bilhões de compras governamentais. Isso é um grande indutor para que a gente possa desenvolver tecnologia no Brasil. Então, esse é um ponto de partida. A gente tem esse poder de compra para fazer um indutor. Nós temos o maior sistema de acesso universal do mundo em termos de usuários. Isso é um grande indutor do processo, mas só isso não basta. Nós temos que ter ferramentas para poder avançar nisso. A PDP é uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta que nos possibilitou avançar em alguns campos. Nós hoje temos produções de biosimilares no país, mas temos que ir adiante em relação a isso. Nós temos que avançar em relação a esse ponto. Outra ferramenta importante que recentemente foi desenvolvida no país e que mostrou que pode trazer resultados de curto prazo, que foi especificamente a encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica foi utilizada nessa pandemia para o desenvolvimento no Brasil da vacina AstraZeneca Oxford, que nada mais é do que um instrumento hoje já previsto em lei, uma lei de 2004, que foi revista em 2018, em que o Estado ele entra no processo, ele não entra no risco do desenvolvimento dessa inovação. Foi exatamente o que aconteceu na vacina, para o desenvolvimento da vacina ainda numa fase 3. Mostra como o Estado tem a capacidade de ser um indutor, de participar disso. Esse é um ponto importante que mostra que nós temos instrumentos hoje para poder avançar nisso. Nós temos que tornar isso o quê? Uma política de Estado. Política de Estado é algo duradouro, é algo que tem um planejamento, que tenha financiamento garantido para que a gente possa avançar. Um outro ponto que eu queria trazer, e que foi parte dessa discussão, é como é que a avaliação de tecnologia em saúde se insere nisso aí. A ATS é uma ferramenta muito poderosa para os sistemas de saúde, principalmente para o sistema de acesso universal. Nós não temos hoje um sistema de acesso universal no mundo que não tenha uma ATS robusta também. Mas como é que a ATS pode participar desse processo? E aqui eu quero fazer até uma crítica ao nosso modelo de ATS hoje. O nosso modelo hoje é muito reativo. Por quê? Porque ele é um modelo que ele está ali aguardando as demandas para fazer uma avaliação. A ATS ela tem que ser proativa, ela tem que, por critérios de priorização, definir quais são as necessidades não atendidas daquela população. Isso foi eu vou pegar como exemplo uma questão que eu me deparei em 2019, quando nós assumimos lá na gestão do ministro Mandetta. Nós tínhamos, numa realidade do SUS, uma falta total de assistência em termos de melanoma metastático. O que se tinha de tratamento naquela época estava muito aquém do desejado. Então, nós tivemos que lançar mão de todos os instrumentos para fomentar esse processo de trazer uma tecnologia para atender a demanda da população. Esse é um ponto importante. Nós temos que, com o chapéu do gestor, com o chapéu do formulador de política de saúde, nós temos que olhar a inovação para atender as necessidades da população, atender exatamente quais são, por carga de doença, por necessidade não atendida, quais são as necessidades da população. E, mais uma vez, o potencial que nós temos, principalmente no sistema de acesso universal, para fomentar isso é muito grande. A ATS, se ela for conduzida de uma maneira de ter um olhar em termos proativos, de dizer, olha, nós precisamos investir em determinadas tecnologias que hoje há uma carência na realidade brasileira, do SUS, isso passa a ser um ponto muito importante. Uma outra questão importante que a gente está vivendo, eu acho que é uma realidade no Brasil hoje, é essa descontinuidade do financiamento da inovação no país. Eu estou na academia, tive a oportunidade de participar da gestão no Ministério da Saúde, mas, classicamente, a gente passa por períodos de maior acesso a financiamento de pesquisa, seja ela de inovação incremental, inovação radical, e, em determinados momentos, nós temos muita carência disso. Isso gera descontinuidade nesse processo. E, mais uma vez, a maneira que você tem de planejar a pesquisa no país também, eu também fazendo recorte na área farmacêutica, passa por isso. Não adianta pegar recurso de financiamento de pesquisa e pulverizar isso no país. Vamos distribuir, vamos dar R$100 mil para cada centro de pesquisa. Isso não vai resultar em coisas tangíveis, tanto na pesquisa quanto nas respostas para o SUS. O que cabe ao Estado?
cabe a formulação disso. Onde é que nós temos as nossas vocações? Como é que nós vamos mapear as nossas vocações na área pré-clínica, na área clínica? Quais são os nossos potenciais? Como é que nós trabalhamos em rede? Essa é uma dificuldade muito grande no país. A gente sempre fala, toda tentativa de criar redes de pesquisa, elas são muito bem-vindas no primeiro momento, mas há muita dificuldade de tornar isso realidade. Isso é fundamental. Não dá para fazer mais pesquisa de forma isolada. Nós temos que, cada vez mais, não só redes nacionais, redes internacionais, e o desenvolvimento da vacina, das várias vacinas para o SARS-CoV-2 mostrou isso. É interação, é rede de colaboração. Então, nós temos que unir essas várias pontas que hoje estão disponíveis para que a gente possa realmente fazer frente a esses desafios. Nós temos hoje que pensar no pós-pandemia. Eu acho que esse é o grande desafio hoje da nossa sociedade. Nós vamos ter problemas muito sérios no país de desigualdade, vai potencializar muito a desigualdade econômica, social que a gente vive, e as respostas para isso, elas vêm através das políticas públicas, na área da saúde, na área da educação, na área econômica, como é que a gente vai criar mecanismos de transferência de renda para poder garantir que a população possa diminuir essa desigualdade. E, mais uma vez, as respostas só vêm pela inovação. E a inovação não só do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas também da gestão. E eu queria aproveitar essa oportunidade aqui. Nesse modelo que nós temos hoje no país, um modelo legalista, burocrático, é difícil você, como gestor, avançar com inovações que permitam fazer frente aos desafios do SUS. Esse é um ponto fundamental. Se nós, como sociedade, queremos realmente avançar para dar soluções na área da saúde, na área da educação, nós temos que reformar nosso Estado. Esse é um desafio muito grande, porque com o modelo que nós temos hoje, com o volume de órgãos de controle, que muitas vezes inibem mais o gestor, e o que deveria ser de efetivo, de reduzir os desvios, e o país mostrou nos últimos anos que esses desvios continuam, nós temos que encontrar um caminho que nos permita avançar, fazer frente às necessidades da população, mas que também dê ao gestor a capacidade dele poder avançar nisso aí. Nós temos no Brasil uma academia, um centro de pesquisa que não deixam nada a desejar aos países centrais. Nós temos um mercado pujante, um mercado interno que vai sempre atrair big pharmas, as nossas indústrias nacionais, que mostraram o quanto se avançou nesses últimos anos. Nós temos Recepta, que eu acho que é um grande exemplo na inovação radical, produzindo moléculas. Nós temos, nas grandes indústrias nacionais, um ganho enorme de qualidade, de escala, fazendo frente às necessidades da população. Mas para que isso realmente seja sustentável, nós temos que ter um papel muito forte da articulação do Estado. E quando a gente fala da articulação do Estado, nós estamos falando na área da saúde, claro, o Ministério da Saúde, mas também o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é fundamental nesse processo, para que a gente, com essas articulações, a gente possa fazer frente às necessidades da população. Essa é uma reflexão, eu acho que quando a gente assume a função de gestor, essa é a preocupação central. Como é que a inovação me traz soluções para os gargalos, para as demandas da população? E elas são inúmeras no Brasil. Nós temos desde questões básicas ainda não resolvidas a questões complexas. E não dá para dizer o seguinte, vamos resolver só o problema da questão básica. Não, nós temos que, no mesmo tempo, resolver questões complexas também. Esse é o grande desafio. E tecnologia, a gente falando de tecnologia e de inovação, vai dar muita resposta para isso. Nós temos desafios muito grandes no SUS, principalmente em acesso de média complexidade, quando a nossa população precisa de acesso de um especialista, precisa de acesso de medicamentos com maior complexidade, e temos que vencer isso aí. Nós temos que vencer pensando que aumentar o financiamento de saúde é fundamental também, mas nós temos que melhorar muito a nossa gestão. E para melhorar a gestão, nós temos que investir cada vez mais em mecanismos que permitam ao gestor fazer frente
a essas questões, quer dizer, usar modelos, a gente trouxe na época da gestão do Mandetta também, modelos mais inovadores de compartilhamento de risco, nessas discussões que o mundo inteiro já faz. Isso não é uma discussão local, isso é uma discussão mundial. E a gente tem que fazer aqui. A própria indústria está disponível para fazer isso. Isso é inovação. Isso é inovação, uma inovação de gestão que vai trazer soluções na ponta para os pacientes e para a população. Então, essas reflexões que eu trago são no sentido de que nós temos todos os instrumentos para fazer com que isso aconteça. Por que nós, até hoje, não conseguimos reproduzir os cases de sucesso em outras áreas, na área farmacêutica, numa escala em termos de sustentabilidade maior? Eu acho que essa é a grande reflexão, e eu aprendi uma coisa também na passagem no Ministério, na gestão, no Executivo. Você tem que estar muito próximo ao Parlamento. O Parlamento ele é fundamental para nos auxiliar nas leis, na estrutura que vai permitir a gente pavimentar esse processo. Então, eu acho que tem discussões importantes nesse processo que são fundamentais para que a gente possa fazer frente às necessidades da população. O SUS é a maior política de inclusão social do país. E a gente tem que valorizar isso. E, ao mesmo tempo, o SUS tem o potencial de alavancar a inovação, seja ela incremental ou radical. Basta que o gestor, que o formulador de política de saúde utilize bem esses instrumentos. E a gente já tem exemplos de que, se bem utilizados, esses instrumentos trazem retorno para a população. Então, eram essas minhas reflexões nesse aspecto, para que a gente possa entender qual é o papel do gestor, qual é o papel do formulador de política de saúde em fomentar inovação para trazer respostas para as necessidades da população. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, principalmente a ter a oportunidade de ser moderado pela Sônia. Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Bom, muito bom, né? Denizar, super obrigado pela sua fala, e acima de tudo, sabe, pela mensagem de otimismo que você passa. É fundamental no momento onde a gente está vivendo tanta coisa ruim, né? No meio dessa pandemia, da crise, enfim, de tudo que a gente está vivendo, a gente ter alguém que levanta o moral, né? Que puxa as coisas boas e não só ressalta as coisas ruins, né? Eu acho que uma série de coisas que você mencionou trazem luz a gente, né? Trazem assim acendem aquela esperança de que vai dar certo. Vamos continuar que vai dar certo. Te agradeço muito aqui pela sua participação. Eu sei que você vai ter que sair um pouco mais cedo, mas já te agradeço antecipadamente por toda a sua fala. Bom, dando continuidade aqui agora, a gente vai passar a fala para uma amiga que eu conheci há algum tempo atrás numa empresa e que sempre me marcou pela sua atividade, pelo seu pioneirismo, pela sua liderança, enfim, uma pessoa que eu gosto muito de coração. E agora eu passo, então, a palavra para Beatriz Fernandes, a Bia, que hoje tem o cargo de Senior Director Regulatory Affairs na AbbVie. Bia, por favor, tua vez. Bom, primeiramente, obrigada, Sônia, querida, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, SBMF. Difícil falar depois do Denizar, né? Vamos combinar que é difícil falar depois de uma conversa tão inspiradora e, como você falou bem, otimista e dando visão para a gente aí, até onde a gente, dentro da área de saúde, pode levar o nosso país. Então, eu espero aqui poder contribuir, falar depois dele vai ser um pouco difícil, voltar um pouquinho para trás, que é uma etapa antes, da onde você nos levou, Denizar, que é um momento aí de ciência regulatória e como é que essa área contribui hoje para a inovação no país. Então, vou compartilhar um pouquinho minha tela e vocês me avisem, por favor, hora que tiver. Já dá para ver, Sônia? Me dá um sinal aí, por favor.
Tudo certo, doutora. Tudo? Ótimo, obrigada. Então, só para um disclaimer aqui, esse posicionamento que eu trago não representa o posicionamento da ABRE, mas sim de compartilhar um pouco de ciência regulatória com essa plateia que está aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria começar a compartilhar com vocês é que o sistema de inovação, vou pegar carona em algumas falas aí do Edson e do próprio Denizar, é muito integrado, né? E a colaboração é fundamental, né? Tudo se conecta, então é impossível fazer qualquer ação de inovação, quer seja incremental, radical, qualquer melhoria, sem essa noção de conexão entre ciência e entre pessoas, né? E a ciência regulatória é como se fosse esse líquido azulzinho que está aí, deixa eu ver se eu puxo meu pointer aqui, né? Esse líquido aqui que vai permeando por todo esse processo. Então, a gente tem que costurar, né, todas as necessidades que estão aqui por trás dessa inovação, que é a necessidade do paciente, do médico, né, da companhia, do desenvolvimento, do produto, né, da autoridade regulatória, da sociedade, do acesso. Então, como é que a gente conecta tudo isso, né, e transforma, viabiliza isso para uma aprovação regulatória no país, para que todo mundo fique confortável, a autoridade, quem desenvolveu, a sociedade médica, a população. Então, a gente tem que ampliar essa visão e fazer esse mapa de conexão. E é muito mais hoje, né, uma estratégia regulatória é muito mais do que olhar regulamentação, né? E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, é construir uma estratégia, e a gente não constrói sozinho, né? Então, aquele regulatório que ficava lá na salinha, reservado, né, preenchendo os formulários, não existe mais, né? O regulatório hoje é uma área extremamente horizontal, tem que circular pela empresa toda, né? E essa estratégia tem que abraçar muitos pilares, né? Então, não só a questão do dossiê e do regulamento em si, mas tem uma inteligência regulatória, a gente, dentro das organizações, algumas empresas têm essa célula que a gente chama de inteligência regulatória, né? Que é a área que vai estudar, por exemplo, como são os timelines, e aqui eu vou focar um pouco, né, cenário Brasil, como são os timelines da Anvisa? Como a Anvisa hoje tem muitas filas, né? Então você tem que pensar, eu vou submeter como essa inovação, né? Qual é a fila, qual é o tempo, quais são os desafios, né? Sentar na cadeira da companhia e sentar na cadeira da Anvisa, porque essa aprovação, gente, a gente não pode fazer unilateral, né? Eu sempre sento junto com a Anvisa para pensar essa solução regulatória junto, porque a responsabilidade é dos dois lados, né? Não é só da agência que aprovou, mas da empresa que está disponibilizando isso no mercado, né? Então, quais são esses tempos, né? Quais são os competidores, né? Quem está chegando com essa inovação junto? E às vezes acontece, né, de muitas classes e produtos chegarem ao mesmo tempo, né? E tudo isso tem que ser muito bem estudado, porque dependendo de quem chega primeiro, né, vai ter uma referência de preço, e a gente vai falar um pouquinho dessa conexão com acesso, e isso pode mudar toda a dinâmica, né, inclusive da sua própria estratégia de submissão. Estudar esse arcabouço regulatório, que eu acho que é mais complexo do que essa rede que está aqui, né? Eu acho que a gente até teve situação mais difícil no país. Hoje eu vejo a Anvisa avançando com uma senioridade muito grande, né, para cuidar da agenda regulatória. Ela publica isso, né, e deixa isso transparente. A gente sabe quais são as prioridades dessa agenda, o que vai ser discutido, né, e como é que é todo o entrelaçamento dessas normas, né? Então, e não dá para fazer sozinho, tá? Assim, a gente tem que contar com a equipe, contar com áreas pares, contar com associações, né, com experts para fazer todas essas conexões. Na estratégia regulatória, sempre a gente tem que olhar o paciente, né? Então, qual é a necessidade do paciente e como é que esse produto atende essa necessidade, para que a gente possa refletir isso numa bula, né? Nos cuidados, na administração, né? Se aquele wording que está ali, né? Aquele texto está adequado a essa necessidade, né? E você faz isso em parceria com a área médica, por exemplo, né? A estratégia regulatória tem que estar muito conectada com o acesso,
porque não adianta, por exemplo, ter um desenvolvimento clínico maravilhoso e o meu comparador ou não existe no país, ou esse comparador tem um preço tão, vamos dizer, que não representa essa inovação, e isso pode inviabilizar todo o lançamento do produto. Então, hoje, eu costumo dizer que acesso e regulatório começam a conversar sobre essa estratégia em fase 1, porque ainda dá tempo de fazer alguns ajustes nesse protocolo clínico, né? Então, algumas empresas já despertaram para isso e colocam as equipes regulatórias, vou dizer assim, um pouco mais da minha experiência com as multinacionais, que às vezes esqueciam, né, da realidade daquele produto em um determinado país. Então, hoje a gente já conseguiu mudar essa dinâmica, onde as equipes do país conseguem influenciar esse desenvolvimento desde fase 1, né, e trazer os ajustes necessários para esse protocolo clínico, esse desenvolvimento clínico, quer seja a realidade dessa patologia no país, o tratamento, os competidores, como é o mercado, qual é a necessidade do paciente. Então, tudo isso tem que fazer parte dessa conversa e dessa estratégia. E uma coisa que a gente não pode esquecer agora é essa rede das autoridades sanitárias, né? E a Anvisa está cada vez mais conectada, né? Onde tudo se conecta e todas as informações são trocadas. Num primeiro momento, quando a Anvisa começou essa conexão, muita gente no país teve uma certa preocupação, né? E a gente pôde ver ao longo do desenvolvimento da agência, que ainda é uma agência muito jovem, né? Tem 24 anos, quando a gente olha o FDA com mais de 100 anos, a gente tem que... Eu particularmente tenho muito orgulho do trabalho que a Anvisa está fazendo nesse país e a conexão que ela fez com essas agências internacionais. Então, a Anvisa hoje ocupa uma cadeira, por exemplo, de membro do ICH, né, do ICH, e tem uma influência muito significativa no panorama regulatório no mundo, né? Então, essa é uma construção em conjunto. Então, um pouco disso que eu falei, né? Então, de todas essas conexões aqui, muito rápido, só para vocês terem visibilidade, né, de com quantos países e associações a Anvisa tem as suas cooperações ou processos de convergência, né, e mostrando aí as interações entre as agências. E aí eu trouxe um exemplo, que foi um pedido da Sônia, né, de um exemplo muito concreto de uma interação que a Anvisa fez com o FDA. Aqui tem um pouquinho, antes de falar nisso, sobre o PIX, né, que é um processo que também está acontecendo, que era uma coisa que, né, era o terror de todo mundo. A Anvisa tinha que inspecionar todas as fábricas do mundo, então isso também já está... Eu acho que a pandemia acelerou esse processo, mas a parceria da Anvisa com todas as outras agências e muitas iniciativas para o processo de reconhecimento ainda das fábricas. Isso está em construção, mas está caminhando muito bem, por sinal. Acho que hoje está, inclusive, acontecendo um treinamento grande aí dos servidores da Anvisa para caminhar aí, nesse sentido do PIX, né, desse reconhecimento. Aqui, muito rápido, para mostrar para vocês como a Anvisa, né, ela começou a participar das discussões do ICH em 2012, né, e hoje ela já é membro, né, parte membro desse comitê, e então foi uma evolução muito rápida e é bonito de ver essa integração da Anvisa com o ICH. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês, então, sobre o Orbis, né? O Orbis é um projeto, uma iniciativa, pessoal, do FDA, onde ele chamou algumas agências, né, para fazer uma análise, uma submissão concomitante, uma revisão concomitante de produtos oncológicos. E era uma iniciativa com o objetivo de conectar as autoridades e, ao mesmo tempo, de acelerar o processo, tá? Quem entrou, né, as agências dos países que foram convidados foi Canadá, Austrália, né, e Brasil, Suíça também fez parte desse projeto, e a empresa que eu estou, a gente teve o prazer de participar aí de uma revisão em conjunto, né? E o que eu queria dividir aqui com vocês é como é que foi essa experiência, tá? Foi muito interessante ver uma análise em conjunto, até porque, assim, a equipe Brasil poder ter uma interação com o FDA foi um grande aprendizado, né? E como é que o FDA hoje vê a autoridade sanitária brasileira, né?
E a maturidade que a Anvisa teve, né, de fazer a revisão em conjunto. Eu posso dizer para vocês que a exigência que a gente recebeu desse processo foi muito alinhada com a FDA, né? Então, assim, não teve nada de surpresa e foi um processo que acabou sendo acelerado, né? Então, em quase todos os países, como conclusão desse projeto, em quase todos os países houve uma redução de tempo de aprovação de mais ou menos 6 meses, né? Então, foi um projeto aí bem interessante. Tem desafios e tem oportunidades, sim, como tudo, né? Então, assim, quando a gente faz uma submissão ao mesmo tempo, concorrente, né, dentro da organização, a gente tem que se preparar muito e estar muito conectado, né? O time global com o time local, para coordenar todas as respostas, porque todas as agências fazem as exigências quase que simultaneamente, e a gente tem que se coordenar e como é que a gente responde, e todas as respostas muito harmonizadas, né? Então, fazer essa coordenação, um time global e um time em cada país, é um desafio, mas se a gente estiver bem conectado, é possível e foi tranquilo, a gente conseguiu fazer isso com tranquilidade, né? E é uma oportunidade muito interessante de acelerar essa aprovação, né? Isso é um projeto, gente, que está inclusive nos artigos, né? Então, o Clinical Cancer Research publicou essa iniciativa do projeto Orbis, aí em dezembro de 2020, e a gente inclusive vê aqui o nome do Gustavo, né? Na publicação, Gustavo representando a Anvisa. Então, foram 60 produtos que eles analisaram e, enfim, resultaram mais ou menos em 38 aprovações. Então, o artigo está disponível e é possível vocês lerem com tranquilidade. Então, assim, o objetivo aqui era muito compartilhar com vocês, né, aonde está a ciência regulatória, tudo isso que a gente tem que conectar para que a gente possa evoluir aí com a inovação. Eu posso dizer também uma pergunta que sempre me fazem, né? Qual é o futuro do regulatório? Então, quando eu olho toda essa integração das agências, eu ouso dizer que talvez daqui, não sei se daqui 2 anos, se daqui 10 ou se daqui 15, porque tudo está tão rápido, né, pessoal? Mas eu ouso dizer que talvez a gente vá ter um único dossiê no mundo, no cloud, na nuvem, por que não? Se as agências estão fazendo essa integração, se os requerimentos estão sendo harmonizados no mundo, e se elas se conectam em rede, né, por que não, no futuro, um único dossiê na nuvem? E não sei se a gente precisa fazer submissão, né? Eu acho que talvez a gente tenha que, como profissional regulatório, adequar e customizar talvez o entendimento, né, que a autoridade brasileira precisa, né, os requerimentos do país, da necessidade do nosso sistema de saúde para aquele dossiê que está lá, né, e responder talvez, né, as dúvidas, esclarecer as dúvidas da autoridade sanitária, mas eu não sei se a gente no futuro precisa fazer tantos dossiês no mundo, então acho que é uma coisa para a gente refletir. E a interação com a autoridade sanitária, eu acho que a coisa faz parte desse processo super importante para que a conclusão do seu timeline lá, Edson, né, feche, né, que é a aprovação regulatória, né? E essa, de novo, eu acho que é uma via de mão dupla, onde a gente tem que sentar com a agência, entender as necessidades, não se colocar cada um de um lado do balcão, não, nós estamos do mesmo lado, com a mesma responsabilidade, e como é que a gente encontra a melhor solução regulatória, melhor dossiê, a melhor resposta para a população brasileira. Então, acho que é mais ou menos aí que a gente tem que conectar o regulatório com toda a inovação. Espero ter contribuído aqui para as reflexões que a gente está fazendo de inovação. Obrigada, viu? Bom, a Bia continua a mesma. Imagina! Eu brinco que a Bia, quando a gente trabalhava junto, ela sempre me fazia sonhar. E é muito bom a gente poder sonhar, né? E essa colocação aí será que um dia vai ter um dossiê único? Não, utopia, não sei, pode ser um sonho e às vezes é muito bom a gente sonhar mesmo, né? É muito bom. Super obrigado, Bia,
pela sua fala, pelas coisas que você trouxe. Eu estou vendo aqui que a gente tem algumas questões aqui no chat. Primeiro, uma delas, que é mais simples, é se a gravação vai ficar disponível. A gente comentou no início da apresentação que a gravação foi feita, ela está sendo feita, vai ser guardada, obviamente, e depende da aprovação de cada um dos palestrantes. Então, a SBMF vai coletar essa aprovação e, assim que possível, se possível, a gravação vai ficar disponível, sim. Que o objetivo disso é, de fato, a gente levar as ideias, né? É fazer crescer isso, fazer ela divulgar para poder caminhar e sempre ir em frente, né? Tem uma pergunta lá no início da apresentação para o Edson, né? Que é uma pergunta que, na verdade, não é só para o Edson, mas como ela foi feita na apresentação dele, e a pessoa que fez a pergunta falou assim, o senhor acha? Eu falei, bom, então... Deixa eu deixar com o Edson a pergunta. Você já teve oportunidade de vê-la? Quer que eu leia? Bom, não, eu vi aqui, sim. Então, por favor, Edson. Vamos lá. Né, tem a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, né, da Lei Geral de Patentes. Esse parágrafo único, né, ele tratava ali a concessão de um tempo de 10 anos, né, de direito, né, de exploração daquela propriedade intelectual, daquela patente, após a concessão pelo INPI, se passassem os 10 anos, né, de avaliação pelo INPI. Né? Então, quer dizer, a patente ela continua valendo 20 anos, né, hoje, como valia anteriormente. Então, só que a diferença das duas coisas, ou seja, esse parágrafo único do artigo 40, ele acabou sendo extinto, né, sendo anulado dessa Lei Geral de Patentes, e trouxe ali para a gente uma previsibilidade, né? Ou seja, a partir do momento que a empresa submete o pedido de patente, começa a contar o prazo de 20 anos, independente do prazo de análise do emprego. Então, quer dizer, e a pergunta é se isso afugentaria, né, a questão da inovação radical no país. Acho que não, né, porque o prazo de concessão do direito, né, de exploração dessa patente continua a ser 20 anos. A única diferença que trouxe é que a inconstitucionalidade do parágrafo único acabou tirando essa questão do prazo de avaliação do INPI e a concessão de 10 anos após a concessão da patente. Bia, você quer completar alguma coisa? Não sei se você quiser falar, fica à vontade. Não, perfeito, eu concordo com o Edson, acho que não inibe, pelo contrário, acho que a gente tem que continuar nessa luta, né, Edson? É isso aí. A regra do jogo não mudou. Tem não mudou. Mas o principal não mudou e a gente tem que investir e conseguir patentes brasileiras, é isso aí. Tem uma outra coisa que eu queria comentar, que é uma coisa que o Edson falou na fala dele também, que é sobre a cultura das boas falhas. Acho que eu anotei, a cultura das boas falhas, isso. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre como lidar com os erros, mas a cultura das boas falhas ficou ótimo, achei muito bom, né? E a gente sempre lê que, assim, errar faz parte desse trajeto, né, de inovação. E como que é? Você tem algum exemplo? Você quer comentar alguma coisa sobre essa questão da cultura das boas falhas? Eu achei esse ponto um ponto que ele dá uma liberada na gente, né? Ele te permite errar. Isso é bom, né? Eu tento puxar sempre aquilo que me faz bem, né? Então, eu pensei nisso, não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, eu quero sim. Eu acho que isso é, né, dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que até para outras iniciativas, não necessariamente na pesquisa e desenvolvimento. Errar ou ter resultados negativos, acho que depende muito, né, do ângulo que a gente olha, né? Ou é um erro, ou é um resultado que você não esperava. Eu prefiro colocar como um resultado que eu não esperava do que necessariamente um erro, né, ali,
dos resultados. Mas acho que a coisa mais importante de tudo isso é o que eu posso aprender com isso, né? Resultados negativos também são resultados, né? Uma vez a gente estava desenvolvendo um produto que me parecia muito simples de desenvolver, sabe? Extremamente simples. E aí a gente olhou para ele e falou, nossa, eu vou negligenciar este risco, né? Ali dentro daquele processo. E aí nós desenvolvemos o produto, investimos em todas as etapas do desenvolvimento e chegou no final, que era ali um fase 1, né, do produto, era uma inovação incremental, era um fase 1 do produto. O produto está no mercado hoje, né, é uma ranitidina em gotas, sabe? Né, na verdade, existia a ranitidina, que agora saiu até do mercado, talvez o exemplo não seja tão bom assim, porque saiu por causa das nitrosaminas, mas eu acho que é um bom exemplo para falar da inovação. E era uma solução, ou seja, eu estava transformando, né, a gente estava transformando um xarope de uma concentração X para um produto em gota de uma concentração em Y, para que as crianças, né, menores de 1 ano pudessem utilizar o produto em gota, que era mais fácil. E aí tinha que se fazer um estudo de farmacocinética com esse produto, né? Produto em solução, ranitidina classe 3, biofarmacêutica, está tudo muito certo, vai dar, né? Fizemos uma errado, fizemos 2 errado, fizemos 3 errado, né? E a hora que você vê na literatura, você tinha lá muito escrachado de que o sorbitol influencia na absorção da ranitidina e estava na nossa cara isso, né? E aí, toda vez agora que a gente tem um produto em solução, né, para fazer concentração ou coisas nesse sentido, eu lembro desse case, né, e retorno para ele e falo, nossa, vamos trazer isso de volta, né, porque lá atrás a gente negligenciou um risco, né, que eventualmente a gente teve, e vamos procurar tudo que eventualmente a gente possa encontrar sobre possíveis falhas desse produto, ou até lançar mão de prototipagem ou estudos pilotos, estudos menores para comprovação. Então, acho que isso trouxe, foi errado, erramos, tivemos problema, mas vamos aprender com isso. Nessa questão da solução oral, aí eu estava lembrando de uma coisa aí do meio da carreira, não lembro nem quando, que a gente tentou trabalhar numa solução oral para crianças e era muito difícil, não conseguia, e uma ideia foi trazer os mini tablets, né, os comprimidos pequenininhos, que aí você fica pensando, gente, eu acho que é muito mais fácil fazer isso, né? Mas o nosso mercado, naquela época, não aceitava, né? A gente tinha uma coisa de que o medicamento para a criança tinha que ser em solução, né? Isso ainda existe, isso faz muito tempo, então eu não sei, isso ainda existe, ainda tem essa negação do mini tablet, do comprimido pequeno. Olha, Sônia, eu estudei uns cases de pediatria, né? E eu tinha também esse mesmo ponto, né? Público pediátrico, né? Formulações em líquido, né? Mas em fazendo esse estudo, eu vi muitas publicações trazendo a questão dos mini tablets como sendo até mais aceito pela criança do que necessariamente as formulações em líquido, sabe? E isso trouxe também uma questão de evitar erros de posologia, né? Porque você precisa preparar o produto, certo? Então, a mãe, né, precisa preparar o produto, tem a dose certa, vai lá, né, coloca. A criança cospe, né? Então, assim, os fármacos são amargos na maioria das vezes, né? Ali. Então, o mini tablet, né, ele chega ali, coloca na boca, mesmo que a criança não consiga mastigar o produto, ele pode dissolver rapidamente, ele é tão pequenininho que você não vai ter problema nenhum para a criança engasgar. Porque você fica com aquele ponto também, né? Será que a criança engasga, não engasga, né? E tablet não engasga, as pesquisas mostram que não, né? Tá tudo certo, mas ainda existe uma certa resistência. Mas do ponto de vista técnico, né, pelo que eu estudei da questão de pediatria, de produtos para criança, parece ser um bom produto, sim. E elas até preferem. Tem algumas inovações, né, Edson, que a gente tem que trabalhar muito na educação do sistema, né? A educação do paciente, a educação do médico, a educação, né, que às vezes precisa para que a gente possa fazer esse próximo passo, né? Você sabe, Bia, que
eu penso muito na questão da necessidade não atendida, né? Então, acabou aquele movimento, você olhar e falar, eu não tenho este produto e esta molécula dentro do meu portfólio, portanto, vou desenvolver. Hoje em dia, o que a gente precisa e faz e lança a mão é, vamos entender qual é a necessidade não atendida, aí eu chego com a plataforma tecnológica e falo assim, esta plataforma no meu cardápio resolve este problema. Eu já tenho o problema, eu tenho a solução e coloco tudo isso, o paciente no centro, né? E aí sim vem a solução, não o contrário, né? Então isso mudou um pouco também as características, e assim, as pessoas que não... E a graça do nosso trabalho ali, enquanto formulador, é traduzir essa necessidade não atendida em solução. Acho que é aí que está... nossa, eu levanto de manhã todo dia para ir trabalhar pensando nisso, falando o que me motiva, é o que dá brilho no olho, sabe? Que bom. Essa coisa do pensar no paciente, né? Eu acho que na verdade, deveria ter sido sempre assim, e não sei se não foi, mas ela não era tratada dessa forma, né? Então, essa coisa um pouco que acho que foi a Bia que falou de costurar todas as necessidades, né? Acho que foi esse o termo, né? E, de fato, você tem que costurar as necessidades de todos os atores desse sistema, né? Todos os players, né? Do médico, do farmacêutico, do pagador, do gestor, mas, acima de tudo, do paciente, né? Afinal de contas, é ele que está ali no final da história, né? E é ele que tem que ser atendido. Então, tem muito dessa coisa que hoje vem se falando e que, na verdade, eu acho que ainda se fala muito e talvez se faça pouco, que é tal do patient centricity, né? Que é foco no paciente, é ele o principal, que eu acho que a gente tem que estimular e botar sempre como objetivo, né? Como é que eu posso ajudar aquele cara ali? É ele que precisa de mim, né? E é ele que a gente vai tentar ajudar, né? Eu estou vendo que tem uma outra pergunta aqui que eu vou dividir com vocês. Gostaria de um comentário sobre a utilização de Big Data e inteligência artificial nesta análise de dados. O quanto isso está evoluído ou evoluindo na nossa realidade. Se vocês quiserem. Bom, eu toquei um pouco nesse assunto, né, na minha fala também. Eu posso... Fala você primeiro, Edson, depois eu trago. Pode ir. Tá bom. Cada vez mais, né, a inteligência artificial, Big Data, né, vem atuado aí, tanto na prospecção, né, de ideias de produtos a serem desenvolvidos, quanto na avaliação dos dados, né, através da ferramenta de analíticas, né, ali, e análise multivariada. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que chega, né, para a tomada de decisão. Isso, na verdade, assim, a inteligência artificial, como o próprio nome diz, né, ela vai aprendendo com tudo aquilo que você vai imputando de dado dentro do sistema, né? E ela vai ficando cada vez mais inteligente, né, ali com aqueles dados que você vai colocando. E depende muito do corte que você quer olhar, depende muito das coisas que você quer ver, para que você, para que o pesquisador ele consiga dar o próximo passo com uma maior segurança, né, numa análise in silico, segundo aquela predição que você colocou. Ou segundo até aprendizados anteriores de produtos que não necessariamente são aqueles que você desenvolveu. Mas você pode necessariamente colocar qual é a classe terapêutica, qual é a classe de molécula, né? Ou seja, qual é a classe química daquela molécula, você pode fazer um corte por aí. Você pode colocar a classificação biofarmacêutica, você pode fazer um monte de combinações, né, para chegar ali e ter uma avaliação dentro da análise multivariada, né, e que a inteligência artificial te entregue alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa importante também é como é que você agrupa dados, né, dentro da rastreabilidade do seu desenvolvimento, na intenção de agrupar tudo isso de uma maneira já pré-estabelecida para que quase que o teu dossiê, o teu relatório de desenvolvimento saia quase pronto lá na frente para facilitar a sua vida, né? Então, é muita preguiça, né? Então, eu estava ouvindo o head de digital, né, lá da empresa falar hoje, ele fala, eu sou um cara muito preguiçoso, eu quero automatizar tudo aquilo que eu tenho preguiça de fazer, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Atividades repetitivas e coisas assim entram também na questão da inteligência artificial. Muito legal. Complementando,
Aí, Edson, o que a gente está vendo, né, e a gente já teve até alguns fóruns de discussão com a Anvisa, que é como usar essa inteligência artificial para agrupar tanta informação e dados que tem no mundo, né, tantos estudos clínicos de determinadas substâncias, e como conectar isso, e assim, mais perto desse mundo regulatório tem muito essa coisa de real world evidence, então a Anvisa começa a querer entender, né, como é que é isso, né? Até onde é ciência e onde não, né? Como é que eu valido esses dados e faz sentido repetir um estudo clínico em pacientes, expor os pacientes, né? A uma droga cujo mecanismo já está conhecido, até onde sim, não, né? Onde eu posso aproveitar o resultado de um estudo para uma inovação que está muito próxima, como fazer essas pontes. Então, isso aí é novo para todo mundo, acho que a gente está estudando, fazendo e aprendendo tudo junto, mas pegando o gancho da conversa, assim, se está próximo da nossa realidade, que a gente pode dizer que lá fora, né, alguns países já têm isso mais desenvolvido, alguns guidelines mais desenvolvidos, mas a gente vê a Anvisa caminhando, né, já teve um workshop, está previsto ter outro workshop aí com as empresas e com as associações para discutir, entender mais a fundo esse processo. Então, é uma questão de tempo, né? Mas a gente caminha junto, sim. Tem uma coisa aqui que eu estou lembrando que o Denizar colocou, né? Uma pena que ele não pôde ficar mesmo até a parte da discussão, né? Que é a questão da proatividade do ATS, né? Como que toda essa área, né, de avaliação de tecnologia em saúde, como ela poderia e deveria ser mais proativa em vez de apenas reagir, né? Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa a esse respeito. Eu acho que cada vez mais a gente valoriza não só o dado da pesquisa clínica, né, que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, eficácia e segurança, e ponto, mas como isso se encaixa no sistema, como isso se encaixa no orçamento, como isso se encaixa naquela sociedade, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão do ATS. A reflexão dele é muito positiva, né, Sônia? Porque hoje o que a gente vê, a inovação vem surgindo e a gente vai levando ela para o governo, né? E eu gosto quando ele faz, né? Deveria ser o contrário, né? O governo dizer o que eu preciso, o que eu quero e disparar de lá para cá, né? Como é que a gente encontra esse processo aí. E assim, a gente tem uma academia tão forte no Brasil, a gente tem pesquisadores maravilhosos, né? Então, a gente precisava mesmo inverter essa dinâmica e partir com mais proatividade mesmo. Não tenho tantos elementos, porque eu não estou tão na frente dessa atuação aí, né, junto às incorporações, mas são discussões profundas, desafiadoras, né, e que tem que ser mesmo, porque tem a ver com o que é necessário para o nosso país, né, o que faz sentido para tratar a população. Mas eu acho que a gente precisava de ter mais voz mesmo, né, ao invés de só receber, né, protagonizar o que a gente precisa de verdade. Então, tem um caminho ainda para a gente evoluir, sei lá, como sociedade. Vejo esse caminho também. Eu também vejo da mesma maneira, né? E mais um ponto bastante importante, né, nessa unificação dos atores, né, que o Denizar trouxe, né, indústria, academia, né, e governo, é a questão da biodiversidade, né? Assim, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, né? E participei de um fórum, né, esses dias atrás, falando da biodiversidade da Amazônia, né? É muito melhor a floresta de pé, né? E a gente ter acesso a isso do que derrubar a floresta, né? Ali para exploração somente, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu acho que a gente realmente precisa dar uma atenção bastante especial e deve ter muita cura ali, sabe? E com essa academia maravilhosa que a gente tem, precisa aí de um surfactante, né? Entre o meio, né? Entre a iniciativa privada, né? Você tem um detergente aí no meio do negócio para juntar essas coisas
né? E fazer uma emulsão perfeita, né? Para que a gente possa avançar de fato. Acho que é um pouco disso. E a gente tem que pensar também nessa sustentabilidade de todo esse sistema, né? Disso que você trouxe e do próprio sistema de saúde, né? Eu acho que a pandemia deu uma concretude para a gente ter noção do quanto o nosso SUS é estruturado, né? Quando você vê toda essa descentralização organizada, com todas as oportunidades que a gente tem ainda para melhorar, mas quando a gente olha para outros países, inclusive países de primeiro mundo que ainda não encontraram, né, não engajaram essa coisa da vacinação, estão ainda tentando encontrar essa solução, aí acho que acendeu uma luz assim, nossa, o SUS é muito poderoso, e como é que a gente cuida, preserva e sustenta esse sistema junto. Então, essa solução tem que ser pensado junto, né? Governo, indústrias, porque ela é de todos, né? Então, como é que a gente encontra isso junto? É um desafio, né, Sônia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, nessa coisa aí da pandemia, né? Lembrando até um pouco do que o Denizar também comentou sobre o legado da pandemia, né? Sem dúvida, essa valorização do SUS. Na verdade, eu acho que até o conhecimento, né? Porque muita gente sequer conhecia o tanto de trabalho que existe por trás disso, né? E dá um certo orgulho, né? De pertencer a esse sistema. Então, eu acho que esse é um legado da pandemia muito, muito legal, de como a gente aprendeu a entender e a valorizar e a reconhecer o SUS, né? O outro é um ponto que ele também mencionou, que é como a inovação farmacêutica teve que responder muito rápido, gente. É insano a gente ver o que apareceu de ciência, o que apareceu no caso mais das vacinas, agora um pouco mais de tratamentos também. É uma evolução, assim, uma resposta, e não só uma resposta rápida, mas uma resposta robusta, né? Uma resposta de qualidade, né? Eu vou até citar uma outra coisa que eu também tenho acompanhado e que tenho achado muito legal que eu também encaro como um legado da pandemia, tentando trazer as coisas boas mais uma vez, né? É o exemplo dos vários hospitais que se reuniram naquilo que foi chamado de coalizão, e onde esses hospitais, através da pesquisa clínica, conseguiram trazer resposta a uma série de perguntas que existiam no começo da pandemia, que a hidroxicloroquina funciona, não funciona, ivermectina, corticoide, e assim foi, né? E coordenados, né, por um grupo, né, que é o da coalizão, não só trazendo as respostas que a ciência pedia, mas mostrando que o Brasil pode, né, mostrando que o Brasil, se quer, se une, ele consegue, né, nessa união, nessa coesão de atividades, produzir, sair no New England, sair no JAMA, sair no Lancet. A gente tem visto publicações de nomes brasileiros, assim, como a gente nunca viu. Então, assim, é muito gostoso, mais uma vez, ver que para alguma coisa está servindo toda essa encrenca que a gente vem vivendo, né? E que essa pandemia, de fato, mudou a gente, né? Eu brinco que na nossa área de pesquisa clínica, quando a gente falava em pesquisa clínica, no Brasil era completamente diferente de falar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você sai na rua e todo mundo sabe o que é um clinical trial. Aqui, você ia falar de pesquisa clínica, fase 1, 2, 3, IFA, ninguém sabia o que era isso, né? Que é IFA hoje, né? De repente, estamos todos aqui falando de temas que todo mundo conhece e todo mundo entende, né? Que bom, né? Então, serviu até numa coisa de educação, também que é muito legal, né? Eu não sei se vocês têm mais, se vocês querem fazer alguma pergunta entre si, querem comentar alguma coisa, a gente está chegando no final do tempo que a gente tinha, queria saber se vocês querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, estou tranquila, achei que foi uma discussão muito, muito válida, agradeço a oportunidade, acho que a gente tem que pensar cada vez mais juntos como é que a gente avança com a inovação, né? Como pesquisadores, como cientistas, como brasileiros, enfim. E as barreiras parece que cada vez vão quebrando, né? Quando eu olho a aprovação de
e um produto que foi feito por 4, 5 agências ao mesmo tempo, né? O importante é provar, né? Quem foi, quando foi, e quem foi primeiro ou não, não interessa, o importante é que chegou. Então, é interessante colocar a inovação aí nos nossos olhos, na frente. E eu fico muito orgulhosa quando eu olho o Laboratório Nacional investindo tanto, né? E eu achei que tem essa tradição, é muito interessante ver tanta inovação que vocês trouxeram e que a gente possa estimular isso mesmo no Brasil. Parabéns pela iniciativa, Sônia. Você está sem som, Edson. Ou eu que não estou? Eu não escuto. Ainda não. Ainda não, é. Ops. Fala algo. Não. Oi. Agora voltou. Voltou? Que bom. Bom, primeiro agradecer, né, a SBMF, muito legal. Prazer te conhecer, Sônia. Prazer te conhecer, Bia. Muito legal, muito bacana mesmo. Trazer aqui, né, um ponto da questão das plataformas tecnológicas. A gente falou de vacina, né? A gente escuta muito, né, as pessoas falarem: a vacina foi desenvolvida em 1 ano. Não, a vacina não foi desenvolvida em somente 1 ano, né? A pesquisa da plataforma tecnológica, né, que embarca esses produtos, ela já vem de muito tempo, né? O que aconteceu, na verdade, foi ter pego o RNA do vírus, né, que podia ser o vírus da gripe, podia ser o vírus do Ebola, podia ser o vírus do Covid, e ter colocado dentro dessa plataforma que já vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? Então, quer dizer, o avanço tecnológico no desenvolvimento de plataformas tecnológicas, ele precisa ser fomentado de alguma maneira, né? Então, isso facilita a vida ali na frente, né? E a gente, ali no Axê, está realmente trabalhando nessa questão de novas plataformas tecnológicas, principalmente para a questão de inovação incremental, e para tentar trazer um pouco aí de diferenciação, tentar para o Brasil produtos um pouco mais inovadores, né, do que a gente tem aí, principalmente para solucionar aí as necessidades não atendidas. E a ideia não é cobrar mais por isso. Acho que esse é o grande ponto, né? Realmente trazer uma solução principalmente para o paciente e também para o médico, né? Porque assim, o médico que prescreve os produtos, ele quer ver o seu paciente melhorar, né? Então, você resolver o problema dele também de alguma maneira, de uma criança não cuspir um medicamento porque ele é amargo, né? Um antibiótico porque ele é amargo, e aí você não tem aderência à posologia, não melhora, cria resistência bacteriana e vai assim. Por que não fazer um taste masking em uma tecnologia, sabe? Parece tão simples o negócio que resolve algo tão crítico desse jeito. Então, a reflexão aqui é muito de produtos inovadores, nem que seja uma pequena inovação para a gente começar, né? E vamos para frente. E realmente agradecer a oportunidade de ter conhecido vocês. Obrigado mesmo. Bom, gente, então, a gente, finalizando aqui, eu agradeço vocês que ficaram aqui com a gente até esse finalzinho. Agradeço a Bia, agradeço o Edson, agradeço o Denizar, o Hélio, que abriu a nossa reunião. E, em nome da SBMF, eu agradeço a todos. E mais uma pergunta ali sobre a gravação do vídeo. Então, para quem estava inscrito, se autorizado por todos os palestrantes, a gravação vai ficar disponível, sim, e ficará disponível através do site da SBMF, que é sbmf.org.br. Tá? Então, eu espero como eu vi uma vez que o foco da inovação é converter ideias em valor. Eu espero que as ideias, né, que a gente tenha tido e discutido aqui hoje possam, de fato, se transformar em valor. Com isso, eu deixo um grande abraço para todos, um beijo no coração de todo mundo e obrigada pela participação. Fenomenal. Muito obrigada, Sônia. Obrigada a todos. Então, obrigado. Gente, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.